No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre como criar uma rotina de estudos no inglês para 2021. Essa rotina que eu vou passar para vocês aqui, ela, claro, é baseada em toda a metodologia que eu utilizo nos estudos, que eu sempre falo em todos os vídeos. Se você não viu, tem um vídeo que eu resumo bastante a metodologia, que é o vídeo Por Onde Começar no Inglês. Tá aparecendo no card aqui, se você quiser ir lá, vale a pena. Mas, como sempre, eu resumo, né? Eu faço um resumo da metodologia. E é o seguinte, aqui toda a rotina vai estar baseada no fato de que você aprende a falar no inglês, que é o que todo mundo está procurando, através de outras duas habilidades do inglês, que é a escuta e a leitura. Então, o nosso esforço aqui, nessa rotina, que vai durar alguns meses, vocês vão ver daqui a pouco, vai ser focada no input, o que a gente chama de input, que é leitura e escuta. Beleza? Eu vou dividir o vídeo em 3 partes. E as partes são: quais atividades você vai realizar todos os dias, por quanto tempo por dia você vai realizar essas atividades e por quantos meses você vai utilizar esse cronograma com essas atividades por esse período de tempo diário até você passar para outras atividades, quando você já vai estar em outro nível de inglês. Beleza? Então vamos para o primeiro tópico do vídeo. Quais atividades você vai realizar diariamente? São 3 as atividades. Você vai estudar texto com áudio em inglês, vai adicionar cartas no Anki e vai revisar as cartas que você já adicionou no Anki. Essas 3 atividades aqui, elas vão dar no mínimo 1 hora de estudo por dia. No mínimo. A gente já vai falar sobre isso, sobre tempo. Então a gente vai dividir essa 1 hora assim: 20 minutos estudando texto com áudio, 20 minutos adicionando cartas novas ao Anki e 20 minutos revisando o Anki. Para quem não sabe, eu tenho um vídeo aqui no canal também sobre como estuda com texto com áudio e como estuda com o Anki. Mas tudo isso daqui já deu para perceber que sempre está na base do input. A gente está absorvendo inglês, colocando inglês para dentro, para que naturalmente, depois de alguns meses, depois de alguns anos, tudo depende do tanto de tempo que você estudar e da sua dedicação, você começar naturalmente a colocar esse inglês para fora, fazer output. Depois, com algum treino de fala, você ficar fluente, tá? Mas vamos lá. Esses textos, essas 3 atividades aqui, elas vão, se você está no começo, no zero do inglês, você vai ser um pouco mais lento esse processo. Você vai, por exemplo, texto com áudio, você vai, nesses 20 minutos, você vai conseguir estudar pouco. Você vai conseguir estudar apenas um pedaço do texto com áudio. Porque um texto com áudio apenas demora uma semana, aliás, para você terminar. Em vez de você adicionar 10 cartas também no Anki, por exemplo, você vai conseguir adicionar por dia apenas 3 cartas no Anki. E conforme as semanas forem passando, você vai conseguir chegar nesse patamar, nesse nível de adicionar 10 cartas no Anki por dia e estudar, que a gente vai falar sobre isso, 4 textos por semana, texto com áudio por semana, tá? Esse é o objetivo. Você vai conseguir isso a partir do 2º mês, se você está saindo do zero ou quase do zero, ou praticamente do zero no inglês, beleza? Mas vamos para o segundo tópico. Quanto tempo por dia você vai passar realizando essas atividades? Eu acabei de falar que você vai passar pelo menos 1 hora realizando essas 3 atividades. Porém, você deve fazer mais do que 1 hora. Se você quer ficar fluente em inglês, mais do que 1 hora, tá? Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre quanto tempo de estudo, quanto tempo de input uma pessoa precisa fazer para ficar fluente em inglês. Mas eu já digo que é, no mínimo, 2.000 horas. Então, você já pode fazer as contas aí. Se você estudar 1 hora por dia, é muito pouco. É muito pouco. Você vai precisar estudar... Assim, eu diria que você deveria estudar 2 horas por dia. Se eu fosse você, eu arrumaria 2 horas do meu dia para estudar inglês. Se você tem problemas com disciplina e tal, coloca a sua rotina para você acordar e já fazer isso. Entendeu? Acorda
e já estuda inglês, já faz suas 2 horas de inglês. Acorda mais cedo, dá um jeito de arrumar 2 horas para você estudar inglês. No começo vai ser um pouco mais difícil, o primeiro mês é o mais difícil, só que depois o inglês, diferente de outras matérias, ele vai ficando mais fácil, conforme você vai evoluindo. Ele não é igual a biologia, matemática, não, ele fica cada vez mais fácil conforme você vai evoluindo, conforme você vai, pelo menos nesse método, você vai avançando, ele fica mais fácil de dominar os textos com áudio, entender frases, adicionar frases no Anki, revisar o Anki, todo esse processo fica mais fácil, tá? No final do vídeo eu vou falar uma coisinha sobre motivação também, beleza? Quanto tempo por dia, então? O ideal é você passar mais de 1 hora. Então tem 2 possibilidades aqui para você. Se você quer ficar fluente de verdade, você precisa estudar 2 horas por dia. Por 2 motivos. Primeiro, você vai alcançar mais rapidamente a sua fluência. Essas 2.000 horas de escuta que você tem que fazer vão chegar mais rápido para você. Só que tem um outro motivo, que é o segundo motivo, que talvez seja mais importante do que esse primeiro, que é o seguinte: você não só consegue mais rapidamente, mas quando você passa 1 hora de estudo por dia e passa um pouco mais, sempre passa um pouco mais, 1h30, 1h40, 2 horas, mais ou menos esse tempo, mais de 1 hora de estudo por dia, você está envolvido no inglês, você está afundado, você está submerso no inglês. E esse clima, você está ali naquele pique, depois de 1 hora de estudo, você entra no pique. As próximas meia hora, ou a próxima 1 hora depois dessa 1 hora de estudo que você já fez, você absorve muito mais coisas. Você está muito mais... você, ligou o motor, digamos assim, sabe? Do seu cérebro. Você deixa, as coisas estão fluindo já. Se você interrompe isso em 1 hora e volta no outro dia, você nunca vai ter aquele fluxo que você teria em 1h30 de estudo por dia, por exemplo. Entendeu? Por esses 2 motivos. Então, se você quer ficar fluente de verdade, eu aconselho que você estude 2 horas por dia. Agora, se você quer se virar no inglês, você pode estudar 1 hora ou até menos do que isso. 1 hora ou menos de estudo por dia. Tá? Para ficar fluente de verdade, 1 hora ou mais. Para se virar no inglês, 1 hora ou menos. Se você quer inglês para se virar no aeroporto, se virar no restaurante, saber como comprar um remédio na farmácia, saber abrir uma conta no banco, aí você não precisa. É só você adquirir o vocabulário específico daquilo, aprender um pouquinho de inglês, mas esse cronograma aqui é para quem quer sair do zero até a fluência no idioma. De fato, fluência é ler livro em inglês, assistir filme sem legenda, nem em português nem em inglês, assistir série, falar com um nativo, entender tudo o que ele fala e falar tudo o que você quer, igual ao português. Para isso daqui, 2 horas de estudo por dia, tá? Terceiro tópico, então, por quantos meses esse cronograma deve ser seguido? Aqui a gente tem também uma média de 3 a 5 meses, tá? E a ideia por trás desses 3 a 5 meses é que, porque assim, isso daqui depende do tanto que você se dedicar. Se você fizer certinho tudo que tem que fazer, todos os dias, sem pular dia, inclusive é de domingo a domingo, tá? O cronograma é feito de domingo a domingo, todos os dias da sua vida. Se você precisar faltar um dia, outro dia, não tem problema. Só que a ideia é você não coloca essa falta no seu planejamento do cronograma. Entendeu? Tipo assim, não vou estudar no final de semana. Se eu fosse você, eu arrumava um momento... Na verdade, você deveria arrumar um momento nos finais de semana para você estudar também, tá? É importante você não deixar essa peteca cair, entendeu? Tenta estudar todo dia. Todo dia. Tenta fazer de manhã, se você tem dificuldade, porque de manhã você tá mais ligado nas coisas, o seu cérebro tá descansado, e é importante e é mais interessante se você, né, separar esse primeiro momento do dia, que é a melhor hora do seu dia, é quando você acorda. Separa essa melhor hora do seu dia para estudar inglês, tá? De 3 a 5 meses, se você fizer tudo certinho. E a ideia por trás desse de 3 a 5 meses é que você complete mais ou menos 40 textos com áudio dominados
e 800 cartas no Anki revisadas no período desses 3 meses. Como eu falei aqui no primeiro tópico, a primeira semana você não vai conseguir colocar, sei lá, 10 cartas no Anki por dia. O ideal é você colocar umas 10 por dia. Só que na primeira semana você vai conseguir colocar 3, 2 por dia, porque ainda é muito difícil para você o inglês. Ainda é muito difícil. Só que na segunda semana você vai ter uma semana de bagagem que você estudou um texto com áudio, dominou ele, absorveu ele inteiro. E o segundo texto com áudio é mais fácil do que o primeiro, como eu ensino lá no vídeo de texto com áudio em inglês. Então, na segunda semana, você consegue absorver 2 textos com áudio e não um só mais. E não coloca mais 3 ou 2 cartas no Anki por dia, mas consegue colocar até 5 cartas no Anki por dia. Entendeu? Então, o primeiro mês vai ser complicado, só que o segundo e o terceiro mês, aqui desses 3 meses de cronograma, você já vai conseguir absorver, por exemplo, 4 textos com áudio por semana, esse que é o objetivo, pelo menos 4 textos com áudio por semana, e colocar 10 cartas no Anki por dia. Esse que é o objetivo, ok? Se você fizer isso, seu inglês já vai ser outro inglês daqui 3 meses, ok? Já vai ter várias horas de listening, já vai ter muito vocabulário, e assim, não dá pra eu falar em qual nível você vai estar. Se você for muito dedicado, você pode até estar em um básico indo pro intermediário, até. Né? Isso é muito variável, mas com certeza absoluta você vai ter mais conteúdo e você vai saber muito mais inglês. Coisa de, assim, 10 vezes mais inglês do que uma pessoa que estuda por métodos tradicionais, através de livro, através de gramática. Aqui você estuda gramática também, mas a gramática é, tipo, 3% do seu tempo, entendeu? Mas quem estuda por livro didático, por gramática, por exercício, por jogo... Tem gente que... Não jogo de videogame, mas jogos, sabe? Preencher lacuna, esse tipo de jogo dos livros didáticos, né? Aprendendo por música, tá? A música também não funciona para aprender inglês. Eu tenho um vídeo sobre isso, vou colocar aqui no card também. Então, você vai estar muito mais à frente, ok? Se você seguir esse cronograma. E já puxando esse assunto, pegando um gancho nesse assunto, eu queria falar sobre motivação. Esse cronograma é um cronograma bastante duro, não é verdade? Você vai fazer a mesma coisa todo dia de 3 a 5 meses. Você vai ouvir texto com áudio, adicionar a carta no Anki e revisar o Anki. Parece até meio chato, né? É uma coisa monótona. Pois é. Os cursos tradicionais, eles utilizam alguns recursos para prender a atenção do aluno e para que ele se sinta motivado a estudar. Música, né? Aprender inglês com música. Às vezes tem jogos, tem gincanas, tem dinâmicas durante a aula para você se divertir, sei lá, um telefone sem fio, alguma coisa assim. Eu já vi várias coisas. Mas aqui, com esse método, a única coisa que vai fazer você se motivar vai ser você pegar o texto com áudio, analisar ele inteiro e falar: cara, eu saí desse ponto aqui do inglês e agora eu tô nesse ponto aqui. Olha o que eu evoluí, olha o que eu aprendi no inglês. A única motivação nesse método é o seu aprendizado. Tá? Não tem mais nada que vai te motivar. Entendeu? Então, o método é totalmente sério para quem quer aprender de verdade a falar inglês e para quem quer ser fluente de verdade no idioma. Ok? Então, basicamente é isso, gente. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá um like no vídeo e até a próxima. Tchau!